Olá pessoal, eu sou a Angélica, eu sou enfermeira e trabalho em unidade de terapia intensiva com pacientes adultos, em sua grande maioria idosos. Hoje a gente vai falar sobre a higiene no idoso, né? Então a gente vai falar sobre a higiene no paciente idoso dependente e no idoso não dependente. Então assim, para a gente começar um pouco, né, vamos entender o que engloba a higiene do idoso. Engloba higiene do couro cabeludo, cuidados com as unhas, higiene oral e a higiene corporal, bem como a higiene íntima daquele idoso. Então, assim, os benefícios da higiene, além de promover, né, a retirada de resíduos, de sujidades, ainda promove o conforto, bem como é um momento, né, para a gente tratar tanto a mobilidade, a hidratação daquele paciente idoso. Então, vamos começar falando da higiene corporal, né? Então, assim, para o paciente que não é 100% dependente, a gente tem que entender que a gente vai retirar esse idoso do leito para encaminhá-lo para o chuveiro para realizar o banho que a gente chama de banho de aspersão. Se o idoso não tiver nenhum déficit motor, se o déficit dele for apenas cognitivo, né, o cuidador que realiza o cuidado para aquele idoso, o papel dele ali, na verdade, é monitorar esse idoso, né? Os pacientes idosos que têm algum déficit cognitivo são bem resistentes a realizar qualquer tipo de higiene, então ele precisa realmente ser acompanhado, né? Às vezes a gente entende, não, ele consegue fazer sozinho, e deixa, né? Ele entra dentro do banheiro e às vezes ele entra dentro do banheiro e não toma banho, vai lá, molha o pé, molha a mão, é uma verdade, de fato. Então a gente tem que verificar se essa higiene que ele está realizando, ela está sendo bem realizada, ou se a gente precisa ali estar do lado, entrando, não, vou entrar com você, vou te ajudar, e fiscalizar se é uma higiene de forma adequada. O idoso que já apresenta algum tipo de déficit motor, né? O máximo que a gente conseguir retirá-lo do leito para levar até o chuveiro é o ideal. Então, assim, a gente tem cadeiras de banho, a gente pode fazer adaptações dentro de casa, que a gente consegue sim levar esse idoso até o banheiro, né, no máximo que a gente conseguir para realizar o banho de aspersão. E a gente só vai entrar, intervir, realizar por ele o que realmente ele não consegue fazer. Diariamente, o cuidador tem a responsabilidade, o compromisso de estimular o autocuidado. Então, a gente vai ali ajudar oferecendo, entregando uma esponja, um sabonete, mas o máximo que ele conseguir realizar a sua própria higiene pessoal, é importante que a gente estimule a realização do autocuidado. À medida que o idoso ele vai se tornando mais dependente, né, que se torna mais difícil retirá-lo do leito para encaminhá-lo até o banheiro para realizar a sua higiene corporal, né? Quanto mais difícil for, a gente já tem que começar na possibilidade de realizar essa higiene corporal no próprio leito. E aí existem técnicas que nos auxiliam nesse dia a dia de realizar essa higiene corporal, né? Essa técnica ela pode ser realizada de forma individual, ou seja, um cuidador apenas consegue realizar, mas existem situações que vão depender peso do paciente, né, de mobilidade de articulação, se ele é um idoso mais atrofiado, se ele consegue se mobilizar melhor, que podem exigir a presença de uma outra pessoa, ou seja, sozinho essa pessoa não vai conseguir realizar esse cuidado. E aí eu chamo a atenção de vocês para o idoso que é muito dependente, ou seja, ele não consegue auxiliar em praticamente nada no cuidado, não tente realizar esse banho sozinho, né? O alto risco de queda desse paciente cair no leito durante a realização do banho é muito grande. Então, assim, quando o idoso puder ajudar de alguma forma, ótimo, uma pessoa vai conseguir realizar essa higiene no leito, mas vão ter situações que vão exigir a presença de mais uma pessoa para realizar esse cuidado. Então, assim, para a técnica de banho no leito, a gente precisa se organizar, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar tudo que vai ser necessário para a realização daquele banho. A gente consegue comprar em lojas hospitalares, né, materiais que são necessários para isso, mas a gente também consegue fazer adaptações em casa. Então, a gente vai precisar de uma bacia, onde a gente vai colocar a água, né, para realizar a higiene corporal. A gente vai escolher algum tecido, algum material, alguma toalha que a gente vai utilizar para passar o sabonete no paciente, e a gente tem que ficar atento, porque não pode ser um tecido muito áspero, a pele do paciente não vai suportar e pode inclusive lesionar se for feito com algum material não for com material macio.
A gente vai separar os lençóis limpos que vão ser utilizados naquele paciente, fralda, hidratantes, todo o material que vai ser utilizado para a hora do banho. A água que a gente vai utilizar, a gente tem que fazer o teste de temperatura, né, para não correr o risco de colocar uma água muito quente e aí na hora da realização do banho a gente ocasionar algum tipo de queimadura nesse paciente e nesse idoso. E a gente vai também, né, despilo de forma à medida que a gente for realizando a higiene desse paciente. Então nunca retire toda a roupa e o deixe todo totalmente exposto enquanto você estiver realizando o banho. Você pode baixar a temperatura, inclusive demais, desse idoso, gerar alguma complicação. Então, como a gente vai realizando a higiene desse paciente por segmento, e esse segmento é sempre seguindo uma sequência, né, da cabeça até os pés, à medida que a gente for realizando a higiene de cada segmento, a gente vai, né, descobrindo esse segmento, ao invés de deixar o idoso ali totalmente exposto. E então, assim, a gente vai começar a higiene pela cabeça. Então a gente vai realizar a higiene da face, lembrando, por causa do cuidado que a gente tem que ter com os olhos. Então a gente não vai aplicar sabão nessa região. É mais o cuidado mesmo de tirar a oleosidade, tirar a sujidade da região do rosto e do pescoço. Muito cuidado com os ouvidos, né? No momento que vocês estiverem realizando o cuidado de higiene nessa parte da cabeça, a gente não ter o cuidado para que não escorra nenhum tipo de líquido para os ouvidos e assim possa ocasionar uma inflamação, que é a otite. Realizou a higiene, né? Limpou o rostinho do idoso, já vai secando e continua descendo. Então a gente vai agora pescoço e região do tórax daquele paciente, né, ensaboando, enxaguando e secando sempre por segmento, e assim a gente continua toda a realização da higiene desse idoso. Terminou de higienizar toda a parte, né, na parte frontal desse idoso, a gente vai se preparar agora para lateralizar esse idoso e ele, de forma lateralizada, a gente realizar a higiene de toda a parte posterior, seguindo a mesma sequência. Então a gente vai realizar a higiene do tórax, higiene das pernas, dos membros inferiores, seguindo a mesma ideia. A gente vai, né, ensaboar, enxaguar e ir secando esse idoso. Enquanto ele está lateralizado, a gente já vai aproveitar para fazer o que a gente chama de passagem de lençóis. Todo o lençol que ele já estava fazendo uso, a gente vai retirar desse colchão, vai empurrar e já vai aplicar ali o lençol, né, limpo naquela cama. Enquanto o paciente está virado, a gente também aproveita para poder aplicar o hidratante e a gente já deixa posicionado o traçado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que é um traçado. No paciente que é idoso, um idoso dependente, que não consegue se movimentar, ele auxilia muito, né, na mobilização, na mudança de posição desse idoso no leito. Então o ideal é que a gente, além do lençol que vai forrar o colchão, a gente ainda utilize o lençol que a gente chama de traçado. Então a gente passa o lençol do colchão, a gente posiciona o traçado, já coloca a fralda desse paciente, para o momento que a gente retornar com ele para a posição dorsal, a gente já esteja com todos os nossos lençóis todos organizados ali. Então, terminou de passar tudo, a gente vai retornar com o paciente de novo deitado e vai lateralizá-lo na posição em contrário. Lateralizou na posição em contrário, a gente retira todos os lençóis sujos, enxuga o colchão e puxa tanto o lençol, traçado, fralda, tudo para a gente poder finalizar o banho desse paciente. Então, assim, é um cuidado que pode ser, o idoso, ele pode ajudar de alguma forma ou ele pode ser realizado 100% pelo cuidador. Além da higiene corporal que a gente tratou agora, também durante o banho a gente vai estar realizando a higiene íntima. Eu deixei pra gente falar a parte, porque tem algumas peculiaridades, alguns cuidados que a gente precisa trabalhar. A primeira coisa é que a higiene íntima no idoso masculino é diferente da higiene íntima realizada no idoso do sexo feminino. Então, assim, o idoso do sexo masculino, o cuidado que a gente tem que ter na hora de realizar a higiene íntima é retrair o prepúcio, né? Expor a cabeça do pênis, porque aquilo ali é uma região, essa região é uma região que acumula muita sujidade, umidade e pode provocar infecções sérias. Então, assim, às vezes durante a higiene corporal, a gente acha que é só limpar o que a gente
gente está vendo, mas na verdade a gente precisa, é uma região que precisa ser exposta, precisa ser limpa, higienizada e precisa ser mantida seca para evitar o crescimento de micro-organismos que ocasionam infecções. Já na idosa, né, já no idoso do sexo feminino, na idosa, o cuidado na região íntima, ele tem que ser realizado sempre da parte anterior para a parte posterior. Se durante o cuidado a gente carregar conteúdo de material da parte do ânus para essa parte anterior, que é a parte do canal vaginal e a parte uretral dessa paciente, a gente pode ocasionar infecções urinárias. Então a gente tem sempre que ter esse cuidado de realizar sempre, né, da frente para trás. Outro cuidado, né, complementando os cuidados com a região íntima, é a retirada de pelos, que pode ser feita de forma periódica, organizado por você, cuidador, né, que já se organiza para de tempos em tempos estar retirando o excesso de pelos dessa região. O pelo, ele prejudica muito manter essa região limpa e manter seca. Então, assim, de tempos em tempos, é ideal que você se programe para poder fazer o que a gente chama de tricotomia da região íntima, que é a retirada dos pelos. E sempre ter muito cuidado, né, de manter essa região inguinal, região íntima, sempre a área de fralda, sempre seca. Né? Essa região, quando mantida úmida, desenvolve o que a gente chama de dermatites, as assaduras, né? Que são complicações pela falta de cuidado com essa região. Outro cuidado que também, né, tem que ser realizado de forma periódica é o cuidado com as unhas, né, de tempos em tempos, né, se organizar para diminuir, reduzir, cortar mesmo as unhas daquele idoso, né, impedindo que, né, ele possa ocasionar algum tipo de lesão de pele na hora que estiver se movimentando, né, coçando, ele possa, né, se machucar, né, ferir a sua pele por causa daquela unha muito grande. E a higiene do couro cabeludo, que também vai ser feita de forma periódica. Se for o dia, né, no dia que for realizar a higiene corporal, aquele dia for um dia de lavagem dos cabelos, quando a gente iniciar o banho, a gente já inicia pela lavagem dos cabelos. Ah, não é dia, a gente vai se organizar aqui no cuidado com esse idoso para fazer a higiene do couro cabeludo dele 2 vezes por semana. Né? Então, nos dias que não for, a gente protege para não molhar, deixar sequinho, né? E realiza a higiene corporal como a gente conversou aqui. Porém, nos dias que for, não, hoje é dia de a gente tratar um pouquinho, cuidar um pouquinho, né, do cabelo, principalmente as pacientes, né, mulheres, o idoso, a idosa, né, que tem cabelo um pouquinho maior, que a gente tem que ter esse cuidado. A gente inicia com a lavagem desses cabelos e segue a higiene corporal desse paciente. Né? Para finalizar, o que eu queria chamar a atenção de vocês, né, no cuidado com a higiene do paciente, principalmente do idoso acamado, é que é um excelente momento para a gente avaliar a pele desse idoso, né? Se tem algum tipo de lesão, se tem algum tipo de alteração que precisa de alguma intervenção. Nos idosos que já têm curativo, o curativo, dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo de curativo, ele precisa ser realizado por um profissional, né? O tecido daquela lesão, ela precisa ser avaliada. O curativo, ele só pode ser determinado por um profissional da saúde, né? E realizado por um profissional da saúde. Então, assim, é comum a gente ver as pessoas interpretarem que a realização do curativo é algo simples. E o que a gente vê como consequência são internações hospitalares, complicações por uma falta de cuidado, por entender que aquilo ali é uma forma simples de fazer. E aquela lesão, que às vezes era algo pequeno, que era algo simples, tomar uma proporção muito grande, inclusive que pode levar ao óbito desse idoso. Eu espero ter contribuído com vocês, com todas as informações sobre higiene do paciente. Continue com a gente aqui no Congresso. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.